E esta tarde, meu irmão está se arrumando para ir para o exército. E eles o enviaram, telefonaram para ele ontem à noite. E ele tem que partir imediatamente para retornar ao serviço ativo. E aqui há não muito tempo eu preguei um pequeno título sobre a ressurreição de Lázaro. Eu não sei se alguém aqui ouviu alguma pregação sobre isso ou não em outros lugares. Se sim, levante sua mão sobre a ressurreição de Lázaro. 3 ou 4. Ele me pediu. Esse era um dos seus assuntos preferidos. E ele me pediu se eu tocaria nesse assunto de alguma maneira aqui essa tarde. E eu prometi a ele que falaria. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, agora temos nos reunido esta tarde com o propósito falar de Ti e amar a Ti. E todos nós te amamos e viemos passando por isso hoje, sabendo que hoje pode ser que alguém pode selar seu destino eterno a partir deste culto de hoje. A atitude perante a palavra. Nós sabemos que ninguém pode vir ao culto e retornar e ser a mesma pessoa. Se rejeitamos, saímos pior do que quando chegamos. E se aceitamos, saímos melhores do que éramos, pois a palavra não voltará vazia. Ela alcançará aquilo para o qual foi proposto. Agora, Pai, percebendo que talvez muitos não salvos estão aqui hoje, e eu estou aqui para falar diante deles por essa palavra. E eu oro, Deus, que Tu tomes a palavra e pelo Espírito Santo possa distribuí-la a cada um. Que cada um seja abençoado, Pai. Mantenha-nos humildes. Percebemos que nada somos nessa terra e podemos não viver para ver o pôr do sol essa tarde. Podemos sair para encontrar com Deus antes deste momento. E agora, Pai, abençoe teu servo esta tarde e ajude-me enquanto ministro a palavra da graça para as pessoas, pois eu peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. O que podemos fazer sem Jesus? Não estaríamos aqui se não fosse por Jesus. Agora, amigos, eu sou um pouco engraçado ao ficar diante das pessoas e falar porque eu não tenho nenhum estudo. Então, agora, não me julguem pela minha educação, mas pelo que eu quero dizer ou o que está em meu coração. Se vocês quiserem, eu desejo ler uma porção da Escritura que se encontra em São João, capítulo 11. Se vocês desejarem ler um pouco comigo e orarem comigo, se desejarem por um tempinho. E vou tentar finalizar e não segurar vocês por muito tempo, para que então vocês possam estar aqui para o culto da noite. No capítulo 11 de São João, vamos começar no verso 20 do capítulo 11. Disse então Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Há uma maneira de aproximação. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Veja, aqueles judeus criam na ressurreição geral. Ouçam o verso 25, observem. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Que o Senhor possa acrescentar suas bênçãos à sua palavra. Agora, deixemos todos esquecerem o trabalho que vocês têm que fazer amanhã, o que fizeram na semana passada, e vamos pensar em Jesus agora e colocar essa história em nossas mentes sobre ele e encená-la neste momento. Isso foi durante o início de seu ministério. Seu ministério havia se tornado grande. Eles o chamavam tanto que ele tinha que ir para diferentes partes do país para ministrar aos que estavam em necessidade.
E era um tempo muito difícil. Não é estranho que Deus tome essas coisas de baixa condição e as levante. Quando ele nasceu com um mau nome para começar, uma marca negra em seu nome. Supunham que ele era um filho ilegítimo, nascido de José, sendo seu pai antes que ele e Maria fossem casados. Alguém me disse há não muito tempo que ele disse, irmão Brana, você não crê que isso foi apenas um pequeno deslize, como temos nos dias de hoje? E eu disse, não, Senhor, eu creio que ele era realmente o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. E ele disse, é contra toda essa pesquisa científica, irmão Brana. Ele era um cientista. Ele disse: é contra toda pesquisa científica que algo assim aconteça. E ele disse: em primeiro lugar, sua opinião sobre Deus é apenas psicologia. Ele disse: não existe tal coisa. Disse: é que as pessoas criam naquilo. Eu disse: não. Eu penso diferente de você, meu amigo. Não. Eu disse: eu sei que ele existe. Ele disse: agora, você não acha que se José fosse realmente o pai, ele era simplesmente um bom homem, um bom professor e um homem inteligente, e eles simplesmente criaram uma religião em torno dele? Eu disse: não, Senhor. Eu creio que ele era o Filho de Deus, nascido de uma virgem. E eu disse: eu creio de todo o meu coração. Ele disse: bem, não poderia ter nascido sem que ele tivesse um pai terreno. Disse: agora, o milho tem que ter um pólen. Todas as coisas devem ser fecundadas no natural entre o macho e a fêmea. E é totalmente impossível que qualquer criança nasça sem uma relação sexual direta entre um homem e uma mulher. E ele disse: ele tem que ter um pai e uma mãe terrenos. Eu disse: irmão, ou amigo, eu não poderia chamá-lo de meu irmão, mas eu disse: amigo, olha, isso é. Eu penso diferente de você. Eu disse: agora, você estava me dizendo há pouco que, de acordo com alguma ética de Darwin ou algo assim, que o primeiro homem, quando ele veio aqui, ele era um germe, ou o que veio à Terra era lua e estrela e começou apenas como um girino e assim por diante. Eu disse: quero te perguntar uma coisa. Se você lhe der crédito de ter uma mãe terrena, mas não pode acreditar que ele veio aqui sem ter um pai terreno. Ele disse: isso é exatamente correto. É contra toda pesquisa científica. Eu disse: então, se você der o crédito a ele de ter uma mãe terrena e não puder acreditar que Deus era seu pai, e você diz que eles tiveram que ter um pai e uma mãe terrenos, ou ele não poderia ter estado aqui, disse: isso mesmo. Eu disse: como o primeiro homem chegou aqui sem pai ou mãe então? Seja o que for, vê que seja. Se ele era um macaco ou um girino ou o que quer que ele fosse, quem era seu pai e sua mãe? Aí está. Você tem que trazê-lo de volta até que ele. Deus é o Criador, e Deus, o Criador, criou uma célula sanguínea no ventre de Maria. Veio do Pai, o qual é Deus por nascimento virginal, e esse é o Filho de Deus que amamos e estimamos hoje. Quem morreu e deu seu sangue no Calvário, para que possamos ter a remissão de nossos pecados e a cura do nosso corpo. Essa é a minha fé no Evangelho de Cristo. Agora, eu creio de todo o meu coração agora. Se hoje, se tivéssemos uma chamada de altar nessa cidade hoje, e 10.000 pessoas viessem a Cristo, e todas as 10.000 morressem amanhã, em 50 anos a partir de hoje eu voltaria, e eles voltariam, e eu estaria deitado aqui morrendo, e eles diriam: oh, isso é falso, isso é falso. Jesus não é o Cristo. Não, Senhor. Nós já estivemos lá e voltamos, e sabemos que não é o Cristo. E eu estaria morrendo e diria: deixe-me ir em Jesus, pois creio nele. Não importa o que aconteça, isso é, se eu orasse por 10.000 pessoas e cada uma delas morresse em uma hora depois que eu orasse por elas, eu ainda morrendo diria:
Eu creio na cura divina, porque é a palavra de Deus e eu sei que é a verdade. Vê? Muito bem. Essas teorias não mudam a palavra de Deus, não, Senhor. A palavra de Deus é eternamente verdadeira e é certa, e a nossa fé está baseada ali. Eu não sou salvo hoje porque desci ao altar e chorei. Eu sou salvo porque a palavra de Deus me diz que eu sou salvo. Satanás pode me chicotear em qualquer lugar sobre como você se sente, mas eu creio nisso porque Deus disse assim, e eu o aceito com base em sua palavra. Foi assim que fui salvo. Eu criei e confessei, e então os resultados apareceram. Mas primeiro sou salvo porque a palavra de Deus ensina que sou salvo. É assim que você é salvo, se você é salvo. Satanás pode açoitar você com suas ideias e coisas, mas não pode trapacear a palavra de Deus. Jesus disse, está escrito, e isso resolveu tudo. Está escrito nas Escrituras. Agora, quando ele esteve ali, ele nasceu, e como eu disse, no mundo, veio aqui com uma marca negra em seu nome. Como Deus tão maravilhosamente o trouxe aqui. Pouco antes de sua vinda, a era tinha se tornado quase como recentemente, em uma condição de apostasia. Israel havia sido levado ao cativeiro pelos romanos, e lá eles foram levados embora. E os sacerdotes chegaram a um lugar e se afastaram da parte sobrenatural de Deus. Estavam ensinando apenas sobre uma doutrina de suas próprias teorias do que eles ensinavam. Como Jesus disse, vocês ensinam por mandamentos a palavra dos homens, tornando a palavra de Deus sem efeito. E esse é mais ou menos o tipo de época em que ele nasceu. Mas Deus sempre tem uma testemunha sua aqui na terra para ele. E agora observem, então, durante esse tempo, pouco antes de seu nascimento, antes que Deus faça algo aqui na terra, quero que vocês captem isso atentamente. Antes de Deus fazer qualquer coisa na terra, ele sempre envia uma testemunha do céu para declarar isso. Agora, antes de Jesus nascer, ora, Deus enviou uma testemunha disso. Sinais e maravilhas de sua vinda começaram a aparecer, assim como estão aparecendo hoje por testemunhas de sua segunda vinda novamente. Vê? Sinais e maravilhas. Esse é um dia que nunca houve uma era através de todas as eras da igreja que produzisse o que essa era está produzindo agora, pois é a vinda do Senhor que está se aproximando. Vocês não creem? Aproximando-se mais. Estamos nos aproximando do fim da história deste mundo, quando Jesus virá. Observem, sinais começam a aparecer. Havia um homem chamado Zacarias e sua esposa Isabel, pessoas justas e santas, guardando os mandamentos de Deus e andando em todos os estatutos e ordenanças de Deus, irrepreensíveis. Esse é o tipo de lar que precisamos hoje. Vocês não creem assim? Em vez disso, na igreja hoje temos tudo, exceto santidade e justiça. Mas eles eram pessoas justas, pessoas piedosas, andando nos mandamentos do Senhor, mantendo todas as ordenanças irrepreensíveis. Zacarias era um sacerdote no templo, e seu ofício era queimar incenso enquanto se orava. E um dia, enquanto ele estava no templo queimando incenso, Gabriel, um anjo de Deus, desceu e parou ao lado do altar de incenso e disse: Zacarias, não temas. Suas orações são ouvidas. Oh, eu amo isso. Eles. Sua esposa era estéril, ela não tinha filhos. Ela já tinha passado da idade de dar à luz. Mas ele viveu justo diante de Deus e creu em Deus. E todas as suas grandes e sombrias horas de preocupação, finalmente o anjo veio e disse: Deus ouviu tua oração. Agora, se você quer que Deus ouça a tua oração, que ele envie um anjo à tua casa, viva correto. Faça o que é certo, trate a todos bem, seja justo diante de Deus, e Deus concederá isso a você. Agora ele disse:
Agora, observe, às vezes naquele dia, como é agora, quando nossas orações demoram um pouco, nos tornamos aborrecidos, vinculados aos sentidos. Então Zacarias duvidou que pudesse ser assim. Ele não creu e observe, depois que ele teve muitos exemplos, agora Sara e Abraão, quantos anos eles tinham quando Isaac nasceu? Ana veio ao templo depois da idade de conceber, foi ao templo naquele dia para servir a Deus. Provavelmente todas as mulheres foram até Siló, talvez para ver que tipo de chapéu as outras usavam, mas não Ana. Ela estava com algo em seu coração. Ela queria falar com Deus, e ela orou com tanta sinceridade que o sacerdote até a interpretou mal. Como hoje, às vezes, somos chamados de fanáticos porque oramos e clamamos a Deus. Simplesmente não somos fanáticos, somos incompreendidos. Isso é tudo. Mas então, quando ele pensou que ela estava bêbada, eles fizeram a mesma coisa no Pentecostes. Eles fazem a mesma coisa hoje. Ela disse que não estava bêbada, mas estava orando para que Deus tirasse sua reprovação. Ele a abençoou, e assim que ela recebeu a bênção do sacerdote, observe, não esperou para agora. Deus poderia ter colocado o bebê em seus braços naquele momento, mas ela voltou para casa feliz, sabendo que no devido tempo Deus faria isso acontecer. Esse é o tipo de pessoa de que precisamos hoje, tomando Deus em sua palavra. Vê você? Então, ele teve esse exemplo e muitos outros. Mas, sendo um sacerdote, estudava a palavra e ainda duvidava de como sua esposa, tão velha como estava, poderia ter um filho com ele depois daquela idade. Observe que o anjo de Deus cumprirá sua palavra. Ele fará com que sua palavra seja cumprida de qualquer maneira. Quando a estação chega, as colheitas estão maduras, Deus enviará sua palavra e realizará suas coisas. Ouçam, eu creio que Deus vai chamar um povo fora dos gentios pelo seu nome, neste grande último movimento aqui de um revivamento que varrerá a nação. E se as pessoas da santidade não o quiserem, ele o levantará de outra coisa. Isso mesmo, tem que ser, tem que vir. Ele é capaz de levantar filhos a Abraão dessas pedras. Qual é o problema? Deixamos cair as cercas, nos comprometendo. Um velho ministro costumava cantar: deixamos cair as cercas, nos comprometemos com o pecado. Deixamos cair as cercas, as ovelhas saíram. Como as cabras entraram? Vocês deixaram a cerca cair. Isso é o que é. Negligenciaram a palavra. Estamos ficando rígidos e cerimoniosos, com medo de voltar ao evangelho à moda antiga. Isso mesmo. A velha salvação que faz você limpar e consertar. Isso mesmo. Endireitar e vir diante de Deus.